Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Excluir o primeiro vídeo porque ficou grande, ficou extenso e também teve um probleminha. Identifiquei um probleminha no final. Tem que solucionar, entendeu? A gente faz isso na correria. Como eu disse, eu não edito o vídeo, mas vi que vai prejudicar vocês, eu vou excluir. Não tem problema nenhum quanto a essa questão. Entendeu? Sou propenso a erro, vi um errinho lá no final, falei, opa, calma aí. Não dá para editar, daria muito trabalho, teria que fazer, eu falei, vou fazer logo um novo vídeo. Então essa aqui é a questão 2 de vocês, tá? Né? Aí ele fala para você considerar essa inequação porque tem uma desigualdade. Está nessa forma aqui, ó, quadrática, ou seja, grau polinomial 2. Ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero. Aí ele fala que b ao quadrado menos 4ac, que lá na fórmula, lá quando a gente aprende fórmulas n básicas, né, a gente aprende isso aqui, na verdade, é o discriminante, delta. Isso aqui é o delta. Beleza? Beleza, então. Então, sabendo que isso aqui é o discriminante, e ele é maior do que zero, quando a gente verifica, sei lá, lá no ensino médio, maior do que zero, quando é positivo, o discriminante é positivo, significa que tem duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Quando é igual a zero, possui apenas uma raiz real, e quando é menor do que zero, não possui raízes reais. Beleza, aqui é positivo, duas raízes reais distintas. Ele pede para você determinar os coeficientes A, B e C, para que a solução dessa equação aqui, ó, seja um intervalo entre as raízes, tal que o zero esteja entre essas duas raízes. Como é que a gente vai analisar isso aí? Só o item 1, vou fazer só o item 1. Para fazer de maneira clara aqui. Então vamos lá. Pronto. Prontinho aqui. O que acontece? Quando eu tenho uma função quadrática, no plano cartesiano, quando eu vou esboçá-la, ela tem a seguinte forma, uma parábola. A qual essa parábola tem esse buraco aqui, ó, é conhecida como concavidade. A concavidade dela está voltada para onde? Para cima. Isso aí, o que significa em relação aos coeficientes? Qual a relação dos coeficientes com o gráfico? Total relação. Primeiro, em relação à concavidade, é o A. O A ele vai determinar a concavidade. Quando o A é positivo, ou seja, o A é maior do que zero, o A está aqui, ó, A, B e C. São esses mesmos aqui coeficientes. Beleza. Quando A... Primeira regra, o A não pode ser igual a zero. Porque se o A for igual a zero, está multiplicando o x ao quadrado, vai anular. Quando anula isso daqui, vai recair numa equaçãozinha, nessa forma bx mais c. E quando acontece isso aqui, o grau polinomial é 1, a gente está tratando de uma equação ou função afim. Afim, no caso, é de primeiro grau, função afim, grau 1. Então a gente estaria migrando, quando A fosse igual a zero, se ele fosse igual a zero, estaria migrando de equação ou função quadrática para uma função afim. Então não pode ocorrer isso daí. A primeira regra, propriedade importante. A tem que ser diferente de zero. Segundo, o A, quando ele é positivo, a concavidade dele é para cima. Então isso aqui é um gráfico. Quando eu ando ao longo do eixo x na horizontal, abscissas, y vertical, coordenadas. Quando eu vou andando, vamos falar logo disso aqui. O que está acima do eixo x das abscissas, positivo, o que está abaixo, negativo. Eixo das ordenadas, y, o que está à direita positivo, o que está à esquerda negativo. Quando eu vou fazer análise, existe algo chamado pares ordenados. São pontos aqui. Por exemplo, aqui tem um ponto. Toda essa trajetória aqui da parábola são pontos. E cada ponto tem sua forma xy. Então a análise, geralmente que eu estou tocando no x, eu vou analisar em... Estou tocando no y, eu vou analisar em x. Estou tocando no x, vou analisar em y. Então, geralmente vai ser assim que a gente vai fazer a análise no plano cartesiano. Beleza. Então, vamos voltar. Tem aqui, no caso dessa parábola, a concavidade para cima. Já sei uma coisa. A é positivo. Beleza? A é maior do que zero. Quando eu tenho o contrário,
Botei ao contrário, significa que o meu A é negativo. Tá vendo que a concavidade, o buraco está voltado para baixo? Aqui, ó. O buraco está no sentido aqui, ó, apontando para baixo. E esse buraco aqui é concavidade, conhecido na matemática como concavidade. Então a parábola, segurem-se aqui, concavidade para baixo, o A é negativo, menor do que zero. Beleza. Agora vamos analisar o B. Vamos analisar o C. O B ele é complicadinho, mas vamos analisar o C primeiro. O C, na verdade, vamos analisar aqui nesse caso é uma parábola com um A o quê? Um A negativo. Beleza. O C, na verdade, é o ponto ao qual a parábola é o ponto que ele intercepta o eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, no momento aqui, ó, tá vendo que a parábola tocou? Ó, deixa eu colocar mais. Beleza, aqui. Deixa eu abrir mais, então, que vai ficar melhor para visualizar. Pronto. Você está vendo que o A aqui é negativo. E o C? Qual o sinal do C? Positivo ou negativo? Perceba aqui qual foi o ponto que a parábola interceptou o eixo Y. Foi aqui, mais ou menos aqui. Ó. Então, beleza. Esse ponto aqui é o eixo Y. Vou analisar aqui em X. Está acima ou está abaixo do eixo X? Está acima do eixo X. Tudo que está acima do eixo X é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Então, esse ponto seria positivo. Ele está acima do eixo X. O ponto é em Y, mas analisa em X. Beleza. Nesse caso aqui, ó, C é positivo ou negativo? Negativo, está abaixo do X. C, novamente, é o ponto que intercepta o eixo Y. Beleza. Vou trocar aqui. Mudou alguma coisa? Não. C está negativo. C aqui, positivo. Beleza? Então, conforme eu vou andando no eixo, ao longo do eixo das abscissas, que é o eixo X, na horizontal, percebo que o valor de C, nesse caso aqui, ele vai variando. Mas beleza, aprendi A, aprendi C e o B. O B, na verdade, ele é a inclinação a qual a parábola, a inclinação da parábola quando corta, após passar o eixo, após interceptar o eixo Y, como é que vai ser a inclinação da parábola? Nesse caso aqui, ó. Quem seria B? Nesse caso, eu já sei que o A, a parábola está com concavidade para baixo, a A é negativo. C está interceptando aqui, ó, acima do eixo X, positivo. Mas e o B? Perceba que aqui, ó, após tocar o eixo Y, a parábola, olha bem aqui, ó, ela está descendo. Quando ela está descendo a parábola, olha só, eixo Y, eu vou analisar em Y agora. Após interceptar, ó, ela está descendo a parábola. Quando está descendo, o valor do B aqui é negativo. Beleza? Quando que vai ser então positivo? Olha bem aqui, ó. Passou o eixo Y, após cortar o eixo Y, a parábola está caindo. Não analisa esse lado de cá. Vou analisar aqui, ó. Após interceptar o eixo Y, a parábola está subindo aqui, tá vendo? Ela está subindo. Se eu quisesse dar um zoom aqui, calma aí. Olha bem. Após interceptar o eixo Y, a parábola está subindo um pouco. Então, quando isso daí acontece, é um sinal que o B ele é positivo. Vamos verificar isso aí num software conhecido como GeoGebra. Vamos lá. Vamos dar uma equação qualquer aqui. Ó, aqui no caso é negativo, né? A negativo. Então A é o que tem o maior grau. Então vou botar grau 2, né? Menos x ao quadrado. E o B aqui nesse caso está o quê? O B está positivo. Vamos ver se tem mais ou menos essa forma aqui. B está positivo, então mais B, vamos botar 3x. Opa, botei errado. É aqui. Mais 3x, né? Falei? Cadê? Mais 3x. E o C naquele caso ele é positivo ou negativo? O C está positivo. Mais 5. Mais 5 dá um Enter. Cadê? Mais 5. Mais 5 dá um Enter. Pronto. Olha como é que ficou aqui meu gráfico. Beleza. Aqui eu consigo até visualizar pontos especiais das raízes. Ó. As raízes é A e B. Ó. A raiz aqui. Ó. O ponto A aqui, ó, a raiz é menos 1,1925, vai embora. E o B é 4,1925, vai embora. Então esses dois pontos aqui. O que é a raiz dessa equação aqui?
Nesse caso, a raiz dessa equação é quando eu substituo esses valores aqui, ó, esse valor e esse valor aqui, vai zerar. Isso aqui, no caso, vai zerar, vai ser igual a zero. Exemplo, aqui o A, né, o ponto A. Então, se eu pegar aqui e substituir por esse valor aqui, 1,19, 25, aonde aparecer x, se eu substituir, eu vou zerar isso aqui, assim como o B também. Beleza? Então, são duas raízes de reais distintas. Por quê? Por que são duas raízes de reais distintas? Porque eu verifiquei, quando acontece aqui que eu tenho duas raízes de reais distintas, é porque o meu delta aqui, sem dúvida, ele é maior do que zero. Se eu fizer isso aqui, ó, quer ver? B ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes menos 1. Mais 4. Mais 4, 20. Vamos lá. Então, vai ser 20 mais 9. O delta é 20 mais 9. 29. Então, 29 é positivo. É maior do que zero. O discriminante aqui nessa equação deu 29. Positivo deu duas raízes distintas. E por que deu uma negativa e outra positiva? Porque justamente o A é negativo e o C é positivo. E a chave da questão aqui. Aqui, eu estou até antecipando, mas para conseguir esse intervalo aqui, a qual o zero esteja entre as duas raízes, primeira coisa, o A tem que ser, vamos verificar que o A tem que ser negativo. Se o A for positivo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Aqui no caso tem essa minha equação. Ele quer valores positivos. Beleza. Se a gente fosse verificar aqui, deixa eu pegar pelo aplicativo GeoGebra. Aí, olha só. Tudo que está acima do eixo x é positivo. Então, os valores entre essas duas raízes aqui, são os valores positivos. E tudo que está aqui, ó, à esquerda aqui para baixo, é negativo. Entendeu? Tudo que tiver aqui é negativo. Então, os valores positivos estão entre esses dois pontos aqui, ó. São os valores que se eu fizesse por intervalo. Entendeu? Beleza. Se eu inverter agora, se eu tornar o x positivo e o c negativo, olha o que vai acontecer. Olha que engraçado. Perceba que os valores positivos, aqui está a parábola, né? Os valores estão positivos, ele vem aqui, ó, do menos 5. Isso aqui é menos 5. Calma aí, deixa eu ver o que está errado aqui. Raiz 4, 19. Não 4, não é 5 não. 4, 19. Beleza. Os valores positivos para essa parábola aqui, ó, ele vem dessa raiz aqui tendendo a menos infinito. E aqui a mais infinito. Por quê? É o que está acima do eixo x que é positivo. Eu não posso considerar entre, porque o que está entre é negativo, o que está abaixo, tá vendo? O que está entre está abaixo. Isso aqui são os valores negativos, isso aqui são os valores positivos. Beleza? Beleza, então, vamos lá. Aí aqui nesse caso a gente já viu como identificar os valores de... Deixa eu inverter aqui. Aqui então. Agora o A é positivo, com cavidade para cima. Vamos fazer a análise do B. Ó, o C interceptou aqui. Então está acima do eixo x. C é positivo. Eu vou andando para a direita do eixo x. Beleza? Olha só. O C continua positivo. C é igual a zero. Porque C está na origem dos dois eixos. Eu continuo indo para a direita. C agora é negativo. Olha onde o C intercepta. O eixo das ordenadas. O eixo y. Intercepta abaixo do x. Beleza. C é negativo. Mas olha bem o B. O B é a inclinação de quem? Da parábola, quando passa pelo eixo y. Passou pelo eixo y. Aqui, está crescendo a parábola. Então, o B é negativo, o B é positivo. Ó, B aqui é positivo, porque tocou aqui. C eu já sei que é positivo, porque está acima do x. Mas olha o B, a inclinação da parábola após passar o eixo y. Perceba que aqui é positivo. Ó, positivo, 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 positivo. B nesse caso aqui igual a zero, porque é simétrico. Olha só. Você vê uma simetria, espelho entre as duas partes da parábola. B aqui não tem, na verdade, inclinação. Então, vou continuar passando. Ó. B agora, perceba que a parábola agora está descendo. B é negativo. B é negativo. C também. Ó. B negativo, B negativo, B negativo, B negativo. Ó. Tá continuando. C
ainda está negativo. C aqui é 0, porque está na origem. É o ponto que intercepta o eixo das ordenadas. Mas e B? B não é 0. B é negativo porque a parábola está descendo. C é positivo porque está acima do eixo X. Mas e o B? Está descendo. B continua descendo, é negativo. Então, beleza. Tanto faz a parábola com cavidade para baixo ou para cima. Negativo ou positivo. Mas para esse cálculo aqui, para o 0 estar entre as duas raízes, o A não pode ser positivo. Vamos verificar esse gráfico aqui no software GeoGebra. Aqui. Tá esse gráfico aqui justamente, o A positivo, C negativo. Olha uma observação. A e C não pode ter mesmo sinais. Por quê? Se ambos tiverem o mesmo sinal, se ambos forem positivos, eles nem tocam no eixo das abscissas. Beleza? Vou botar agora menos aqui. Ó, vou botar menos e o A tem menos também. Ele não vai nem tocar nos eixos vai inverter a parábola, não vai tocar no eixo das ordenadas. Das abscissas, perdão. Eixo X. Olha lá. Beleza? Então se tiver mesmo sinal, mas agora se tiver sinais distintos. Se aqui for positivo, aí toca o eixo das abscissas. Olha lá. Beleza? E é o que satisfaz pra gente. Por quê? O que está acima do eixo X é positivo. Beleza, então. A gente verifica que o que está acima do eixo X é positivo. Então, o que está entre esses dois pontos aqui, que nada menos são que as raízes dessa equação aqui, menos x ao quadrado mais 3x mais 5, o que está entre aqui é positivo. Então, o que satisfaz são os valores de x. Beleza. E se eu inverter, então, aqui, antes de inverter, perceba que a raiz... Perceba aqui, então, nesse caso, que tudo que está sobre o eixo x, os pontos... Aqui, esse ponto aqui, ó, o ponto da parábola que está sobre o eixo x é a minha raiz. Beleza? Está sobre em cima. Em cima do eixo das abscissas é a raiz. E a característica da raiz? Olha bem, os pontos não são pares ordenados no plano. São pares ordenados x e y. Perceba aqui que o x é a raiz, que é menos 1. Aqui nesse caso é menos 1,19, 25 vai embora. E o B, 4,19, 25 vai embora. Beleza. E esse aqui é o X. E o Y? Y é 0 porque está sobre o ponto, sobre o eixo das abscissas. Então o ponto está sobre o eixo X. Esse ponto, o Y dele, em relação ao par ordenado XY, o Y dele é 0. Se o ponto tiver, se eu vou analisar um ponto aqui sobre o eixo Y, o X dele vai ser 0. Beleza? É uma análise que eu acho pertinente. Entendeu? Sempre para quem não domina um pouco da disciplina, da matéria, né? Vamos lá. Então, beleza aqui nesse caso. Lembrei. Se eu inverter aqui, se o A for positivo e o C for negativo, olha que os valores positivos para essa parábola está a menos infinito da minha raiz, menos 4,19, à esquerda, tendendo a mais infinito positivo, porque está acima do eixo, x. E essa aqui é 1,19, então está tendendo a mais infinito de 1,19. E entre as duas raízes são os valores negativos. É essa a questão. Olha na equação de vocês. A equação de vocês ele quer os valores positivos. Então, os valores positivos, nesse caso, isso aqui não satisfaz. Porque, olha só, a esquerda menos infinito desse ponto aqui não tem 0. Nem a mais infinito tem um 0. O 0 está aqui na origem. Agora, se eu inverter, se eu considerar o A negativo e o C positivo, perceba bem, os valores positivos estão acima do eixo. Então, aqui, o intervalo está aqui. Beleza. A resposta está entre, o x está entre essas duas raízes. E o 0 está aqui, está entre essas duas raízes. Beleza, então, o que eu entendo a partir desse raciocínio aqui? Que o valor do A ele não pode ser positivo. Aqui nesse item 1, A não pode ser positivo. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto,
A e C tem que ter valores, tem que ter sinais distintos. Aqui eu estou dando um exemplo numérico. Entendeu? Aqui é uma forma mais generalizada. Entendeu? Aqui no exemplo de vocês, ela está na forma mais generalizada. Está sem exemplos. Nesse caso aqui, a primeira coisa que eu vou saber é que o A ele tem que ser negativo. Para eu conseguir satisfazer o que o item 1 me pede. E o A e o C tem que ser, distintos em relação a esse sinal. Você tem que ter sinais diferentes. Beleza, e o B? Vamos analisar o B. O B é inclinação, né? Olha bem aqui. Então isso aqui não pode acontecer. A aqui é positivo. Então vou inverter a parábola. A concavidade dela eu quero para baixo agora. Beleza, tá aqui então. Concavidade para baixo, A é negativo. Vamos analisar em relação a B. Então isso aqui que tem que acontecer. A tem que ser negativo. Isso já é para solucionar o item 1. O C. Olha o C. O C quando é negativo, perceba que os valores positivos estão acima do eixo X. Aqui não tem zero. Então o zero não está entre as duas raízes, que são os pontos aqui em questão. Agora quando o C ele é positivo, olha bem, quando o C é positivo, o zero está entre as duas raízes. Beleza? Mas o B? O B aqui ele tem o quê? O B ele é positivo porque, olha só, após a parábola tocar o ponto, o eixo das ordenadas, o eixo Y, que está na vertical, está subindo a parábola. Então é positivo. E olha só, as raízes estão entre zero. Eu vou, B positivo ainda. B igual a zero. Quando B for igual a zero, nesse caso de simetria, satisfaz o que o item 1 pede? Satisfaz sim. Olha só, a raiz está aqui, a raiz está aqui, e o zero está entre. E esses valores aqui acima do eixo, deixa eu pintar aqui. Pior que se eu pintar eu não consigo arrastar. Beleza, eu não vou pintar não. Mas olha só, dentro da parábola acima do eixo X, os valores são positivos. Então, B pode ser igual a zero? Na minha concepção, pode. Quando eu vou arrastando para a esquerda do eixo X, agora o B está descendo. A parábola, o B é negativo, porque a parábola, após tocar o eixo Y, a parábola está caindo, está descendo. Então, nesse caso aqui, o B é negativo. Mas continua satisfazendo o que o item 1 pede. Continua. A primeira raiz está aqui, à esquerda do eixo Y. E o outro ponto está aqui, à direita do eixo Y, no eixo X, né? Então, beleza. Analisa bem aqui que vocês conseguem identificar que o zero está entre essas duas raízes. Mesmo para B negativo. B está negativo aqui, porque está descendo a parábola. B está positivo. Continua estando ok. Em relação ao item 1. No software fica bem melhor de enxergar. Vamos lá. Está positivo, não está? A negativo, tem que ser negativo. E o C positivo. Sempre sinais distintos. Beleza. Vamos agora, o A está positivo. Perceba que os valores positivos daqui em cima, as duas raízes estão aqui. Eu vou trocar agora. Vou botar o B negativo. Olha lá. Nada mudou. O zero está entre essas duas raízes. X1, X2. Então são três casos, na verdade, né? O primeiro caso é qual? Deixa eu apagar aqui. Primeiro caso, o B tem que ser sempre negativo. O A, perdão. A tem que ser sempre negativo. Aí o A é negativo, o C tem que ser o quê? Positivo. E o B? B maior que zero. Para o item 1. Beleza. Deixa eu apagar aqui e colocar aqui o segundo caso. O A tem que continuar sendo negativo. E o C continuar sendo positivo. E o B? B aqui é positivo. B pode ser negativo. Verificamos isso daqui. Né? B negativo. B positivo. Opa, B não foi positivo. Agora foi. Foi o C que eu troquei.
Não, você está certo. Beleza. Então, B positivo e o B negativo satisfazem. Agora o B igual a zero. Se for igual a zero, eu vou eliminar esse 3 aqui, ó, 3x. Se existir somente o A e o C. E o A negativo, obviamente o C positivo. Olha lá, caso de simetria. Perceba que as raízes são simétricas, olha lá. 2,2366 é a distância desse ponto aqui até o zero, que é a mesma distância do de baixo. Então são simétricas porque são sinais opostos. Mas continuamos estando dentro do item 1. O zero está entre as duas raízes. Ó, zero está entre as duas raízes. Beleza? Então tem mais esse caso aqui. O A sendo negativo. O A sendo negativo. O B sendo igual a zero. E o C positivo. Beleza? Então são esses 3 casos aqui que eu consigo cumprir aí com o que foi solicitado pelo item 1. 2 raízes, dada essa minha equação, com delta positivo, dizendo para mim que tem 2 raízes reais distintas. Solicita para analisar os valores de A, B e C, os sinais de A, B e C, que satisfaça esse intervalo aqui com essa seguinte condição: 0 entre as duas raízes. Beleza? 0 entre as duas raízes. Novamente, A não pode ser positivo. Se A for positivo, os valores positivos estão tendendo para menos infinito e para mais infinito. Beleza? Espero ter ajudado.